nós seguimos o nosso caminho, não para Amares, mas regressamos à cidade berço em Guimarães. Hoje assinala-se o Dia Nacional dos Centros Históricos, por isso fomos até à cidade berço a explorar um bocadinho mais o centro histórico, que é classificado até como Património Mundial da Unesco, mas há uma outra zona nesta cidade que é candidata a este feito, verdade, Vânia? É verdade, Catarina, estamos na zona de Couros, uma das zonas da cidade de Guimarães, candidata a Património Mundial da Unesco. E nós vamos conhecer a história deste local com o Ricardo. Ricardo, já demos uma caminhadita até aqui, não foi? Bem-vindos à zona de Couros. Que zona é esta? O que é que aconteceu aqui? A zona de Couros é uma área da cidade, do centro da cidade de Guimarães, onde durante milénios também, como a restante cidade, se desenvolveram atividades de transformação, atividades de manufatura, transformação de peles em cortumes. Nos mesmos locais, com sensivelmente as mesmas tecnologias, portanto medievais, até aos anos 60 do século XX, portanto até muito recentemente, a atividade de cortumes foi a que marcou a transformação desta zona. De algum modo excepcional, e nós estamos a defendê-lo isso junto da Unesco e para já de uma forma bem sucedida, porque já atravessou a fase da lista indicativa em Portugal, ou seja, já foi aceita em Portugal essa argumentação. A zona de Couros foi a primeira área classificada como zona de interesse arqueológico-industrial, portanto, do ponto de vista da arqueologia industrial, é uma área pioneira, mas foi porque, de facto, se encontrava nesta área um conjunto muito amplo, muito largo, de antigas fábricas que testemunham de uma forma única e excepcional e de escala urbana esta atividade que, de algum modo, é indissociável do desenvolvimento da própria cidade. Estamos a falar, num dos exemplos dessas fábricas que mencionou, é esta que está nas nossas costas. Esta fábrica, onde atualmente está instalado o Centro de Ciência Viva, para o qual, desde já, devemos convidar todos os espectadores a visitar. Em especial, não só, mas em especial os mais novos, alguns dos quais já terão vindo com as suas escolas, mas esta fábrica é uma das mais especiais porque preserva de uma forma muito clara os antigos secadouros, estas estruturas de madeira onde eram secadas as peles. Aqui, por exemplo, também não? E mostra-nos este intrincado dos percursos, dos sons da água, que provavelmente que se vão fazer ouvir no próprio vídeo, os lajeados, a estreiteza das vielas de couros. E não havendo já nem os cheiros, felizmente, nem os ruídos, nem a atividade de cortumes, é muito difícil atravessar a zona de Couros e não ter uma percepção do tipo de atividade que aqui existia. E, portanto, essa memória é uma memória que é cara à cidade, porque, de facto, o desenvolvimento da cidade deve alguma coisa ao trabalho que se fez nesta área e, de algum modo, a candidatura à Unesco vem lembrar que a cidade, o centro histórico, não são só os palácios, não são só os castelos, não são só as histórias de princesas, também é a história do trabalho, do lado sujo, do dia-a-dia, com episódios menos felizes, com acidentes, enfim. E este lado é o lado que nós sabemos que a nossa vida é munida dessa componente. E esta é a componente que nós entendemos que faltava à interpretação do Centro Histórico de Guimarães e é por isso que estamos a defender que deve ser classificado como património mundial também. Ricardo, falou numa questão importante, o trabalho. Na prática, o que é que acontecia nesta zona? O que acontecia era o aproveitamento da água, que provavelmente já se consegue ouvir agora, da água do rio que adquiriu o nome da atividade que aqui se fazia, o Rio de Couros, e eram utilizadas peles de animais, como sempre, enfim, que eram usadas primordialmente para o vestuário do ser humano. E que vinham de onde? As peles vinham de diferentes proveniências, mas as mais significativas nas épocas áureas dos couros vinham precisamente da relação de Portugal com o mundo, da globalização, ou seja, de África, do Brasil, algumas da Argentina, portanto, peles que nos fazem, uma vez mais, apesar de
nos circunscrevemos a um espaço muito pequeno da cidade, nos relacionam com o mundo de uma forma geral. E eles recepcionavam as peles e depois o que é que acontecia? Nós agora chegamos aqui a outra das zonas de Eles couros, recepcionavam não é? as peles e nestes tanques, que são mais de 5.000 metros quadrados de tanques no somatório de todas as fábricas, as antigas fábricas desta área da cidade, as peles eram trabalhadas em diferentes fases. Uma fase de cal, outra fase de retirar o pelo da pele. Sensivelmente, o essencial da atividade depois centrava-se nestes tanques maiores, onde ficavam em curtimenta, embebidas em água e casca de carvalho, que era moída em moinhos, alguns dos quais estariam por aqui, e depois eram tratadas. Quase todas as peles aqui serviam para calçado e algumas para celas e para a cavalaria também. Isto impulsionou muito a cidade de Guimarães, que acredito que muitos postos de trabalho foram aqui criados. Isto impulsionou muito e as atividades interrelacionam-se. Quase todos os proprietários e negociantes estão ligados à têxtil, tal como na têxtil já estavam à tecelagem. Enfim, esta ideia do trabalho, ela vai progredindo em função do desenvolvimento da sociedade. E, portanto, neste momento isto é um monumento ao trabalho, seja ele qual for o trabalho. Oh, Ricardo, quando é que se sabe o resultado desta candidatura? A candidatura este ano está em fase de avaliação, já está em Paris. Este ano recebemos a visita de 2 especialistas que vão avaliá-la e, se tudo correr bem, no próximo ano, na Assembleia do Comitê do Património Mundial, ela será avaliada para aprovação. Esperemos. Sim, acredito que sim. Ricardo, obrigada por estar aqui connosco nesta tarde e dizer que o grande objetivo é, efetivamente, alargar a zona, o património mundial da Unesco a esta zona, a zona de Couros, uma zona com muita importância aqui na cidade de Guimarães. Sem dúvida, Vânia. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez também ao nosso convidado, ao Ricardo. E se tudo correr bem, se todo este processo de classificação terminar com sucesso, que eu tenho a certeza que vai acontecer, Guimarães vai ter um dos maiores centros históricos classificados e isso é sem dúvida um orgulho. Estamos quase a terminar a primeira parte do nosso programa. Terminamos em Freixo de Espada à Cinta